Uma vez assimilado o princípio da multiplicação e da adição, começamos a montar uma caixa de ferramentas com situações recorrentes na combinatória. A primeira delas é a permutação simples. Dado n objetos distintos, de quantos modos é possível ordená-los? Supondo que eu tenho n objetos enfileirados, podemos definir uma ordem como sendo uma sequência de decisões. Qual vai ser o primeiro objeto? Nós temos n opções. Qual vai ser o segundo objeto? n-1 opções. Qual vai ser o terceiro? n-2. E assim por diante até o enésimo objeto, que vamos ter apenas uma opção. Aplicando o princípio da multiplicação, temos n que multiplica n-1 até multiplicar 1, ou seja, n fatorial. Nós denotamos a permutação simples como sendo P de n igual a n fatorial, ou seja, a permutação de n é igual a n fatorial. O caso particular de permutação é a permutação circular, que é uma permutação onde nós consideramos que os elementos estão ecoespaçados em uma circunferência. Ou seja, nós vamos considerar que configurações que podem ser reproduzidas através de rotações são equivalentes. Como, por exemplo, quantas permutações circulares podemos fazer com os elementos A, B, C e D? Nós temos 4 fatoriais de permutações simples. Contudo, ABCD, DABC, CDAB e BCDA na verdade, conta como uma permutação só. Ou seja, cada permutação circular foi reproduzida 4 vezes numa permutação simples. Ou seja, para saber quantas permutações circulares nós temos, basta dividir 4 fatorial por 4. E temos que isso é igual a 3 fatorial, ou seja, 6. Essa ideia pode ser generalizada para n objetos. Em n objetos, nós temos n fatoriais permutações simples. Cada permutação circular foi contada n vezes a mais, porque podemos rotacionar esse ciclo n vezes, resultando em n fatorial dividido por n, que dá igual a n menos 1 fatorial. Denotamos isso como permutação circular de n igual a n menos 1 fatorial. Combinação simples. Seja o conjunto A formado pelos elementos A, B, C, D, E, quantos subconjuntos de A podemos formar com 3 elementos? Para responder essa pergunta, nós podemos formar uma fila com todos os 5 elementos do conjunto A e escolher sempre os 3 primeiros como pertencente ao subconjunto. Podemos codificar essa ordenação numa sequência de decisões. Decisão 1, qual seria o primeiro elemento? Nós temos 5 escolhas. Decisão 2, qual será o segundo elemento? Temos 4 escolhas. Só não pode ser o elemento já escolhido. E a decisão 3, uma vez escolhidos 2 elementos anteriores, qual será o terceiro elemento? Nós teremos 3 escolhas, resultando em 5 vezes 4 vezes 3 igual a 60. Porém, isso não é a resposta final ainda do nosso problema. Observem que as sequências ABC, ACB, BAC, DCA, CAB e CBA, na verdade, representam uma única seleção dos elementos ABC. Pois quando falamos de conjunto, a ordem não importa. Isso acontece porque ao decidir qual seria o primeiro, qual seria o segundo, qual seria o terceiro elemento dessa fila, acabamos implicitamente impondo uma ordenação nesse subconjunto. E um subconjunto não deveria ter ordenação. Esse subconjunto foi contado permutação de 3 vezes a mais do que deveria. Ou seja, nós devemos pegar esse 60 e dividir por permutação de 3 para obter o resultado final. Então, como resultado final, temos 5 vezes 4 vezes 3, dividido por permutação de 3, que dá igual a 10. Ou seja, nós temos 10 formas de escolher 3 elementos dentro do conjunto de 5 elementos. Agora, de forma mais genérica, temos de quantos modos podemos escolher P objetos distintos em um conjunto de N objetos. Aplicando a mesma estratégia, vamos ordenar os elementos, os N elementos, e escolher os P primeiro elemento. A sequência de decisões que devemos tomar é qual será o primeiro elemento, qual será o segundo, qual será o terceiro, até a decisão P, e qual será o Pésimo objeto. E aí nós vamos ter N menos P menos 1 opções para essa decisão. Aplicando o princípio da multiplicação, nós temos N, que multiplica N menos 1, N menos 2, até N menos P menos 1.
Como já aprendemos através do exemplo, essa sequência de decisão gera p fatoriais elementos a mais do que nós gostaríamos de contar. Então, o resultado final é n, que multiplica n menos 1, n menos 2, até n menos p menos 1, dividido por p fatorial. Isso pode ser simplificado multiplicando em cima e embaixo por n menos p fatorial. Isso em cima vai resultar em n fatorial e embaixo resulta em p fatorial que multiplica n menos p fatorial. Nós denotamos isso por combinação de n p a p, igual a n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial.